No final. Boa noite, Márcia. Boa noite. Ok. Então, podemos começar, né? Boa noite a todos. Vamos dar início, né, dar continuidade ao estudo do 8º encontro do capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Então, para começarmos, fazer a leitura do exórdio do livro Caminho, Verdade e Vida. Está gravando, Guto, já? Sim? Ok. O exórdio do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 87, está na página 189, Por que dormis? Traz a seguinte epígrafe. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Em Lucas, capítulo 22, 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsêmani, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existam lugares vagos para que seja inútil e ruinoso a consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te, esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações em pesadelos ou fantasias. Que assim seja. Agora eu vou passar a palavra para a Liana, proferir a prece de início. Já, Liana? Ok. Amado Mestre, tentando manter-nos sempre acordados em nossa vida terrena, buscando através dos momentos em que os nossos olhos se abrem e nossos corações também, para tentarmos receber as tuas mensagens, os teus ensinamentos e transformá-los em atitudes. Neste momento em que nos reunimos, buscando o estudo coletivo de todas as lições que deixastes e das oportunidades que temos através das obras psicografadas por Chico Xavier e ditadas pelo espírito de André Luiz, tentamos nesta atitude, mestre, encontrar a possibilidade de mantermos nossos olhos abertos e que nossas atitudes sejam transformadoras. Aproveitemos este momento, agradecemos aqui a tua presença, a presença dos irmãos espirituais que também nos conduzem, que nos inspiram.
para que possamos atender ao teu pedido. Esse pedido de mantermos sempre, que nos mantenhamos acordados, para sabermos exatamente o que fazer nessa construção de uma sociedade mais justa e baseada nos teus ensinamentos. Que este momento seja desta construção, seja de aprendizagem e transformação de nossas almas, nossos espíritos, e transformação também de nossa terra, nossa mãe. Com a tua ajuda, Mestre, e com tuas palavras, que possamos fazer de cada um de nós um instrumento de tua paz e do amor que pregaste. Que assim seja. Passo então para a Adriana, para que possamos continuar do ponto em que paramos no nosso último encontro, na página 213. Ok. Na página 213, no item 13.25, começa assim: conformei-me e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado e abatido. Encontraram todos? Sim? Então, vamos só recapitular um pouquinho o que aconteceu na aula passada, né? No estudo passado. Então, no estudo passado, vimos que todas as leis naturais da experiência terrena devem ser exercidas sobre as bases da lei universal do bem e da ordem, né? Nós comentamos sobre essas duas leis universais, né? O que foge ao bem, né? E o que foge à ordem. O que foge ao bem, você sai do caminho reto. E o que foge à ordem, você cai em desequilíbrio, né? Vimos também que, dessa mesma forma, as uniões sexuais que se efetuam à distância desses imperativos, ou seja, da base da lei universal do bem e da ordem, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. E também vimos que, agora, neste capítulo, na continuidade desse capítulo, no 13.25, é o momento em que André e a equipe espiritual de Alexandre, ele volta ao lado de Adelino, né? Que neste momento agora, Adelino demonstra uma diferente posição espiritual. Por que isso aconteceu? Deixa eu voltar aqui para a tela. Por que isso aconteceu? A gente viu no capítulo passado, a gente viu no estudo passado que Adelino, ele conseguiu dar o perdão a Segismundo. Então, a partir dessa nova visita, já se percebe um ambiente modificado, porque já foi dado o perdão, ele já aceitou Segismundo como sendo um dos filhos dele, né? Então, aqui a atmosfera já mudou. Então, vamos dar continuidade, só situando rapidamente. Então, conformei-me e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado, abatido. Quem está falando aqui é André, né? André está falando porque no estudo, na fala anterior de Liana, ela fala sobre mapa cromossômicos, né? Que André está se queixando que não entende sobre isso. Aí Alexandre vai e fala para ele: este não é um estudo que você possa entender por enquanto, né? Não, você não tem o conhecimento suficiente para entender por enquanto. Aí ele esquece, né? Ok, tudo bem, ele aceita e ele passa a observar Segismundo. Só que ele percebe que Segismundo, ele continua abatido, triste. Então, dando continuidade. Não conseguia manter-se sentado. Assistido pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirada em uma cama, em grande prostração. Então, aqui a gente percebe, pelo menos quando eu fiz a leitura, eu fiquei me questionando por que Segismundo ainda continuava com esse sentimento negativo,
triste, abatido. Se o perdão já tinha sido dado, se Adelino já tinha aceitado ele, já tinha dado perdão, e ele estava bem, por que que agora ele se mostrava abatido, triste, né? Aí, vamos dar continuidade para entender. Demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal. E enquanto os demais estudavam a situação, entretive com ele conversação rápida, que me deu a conhecer mais uma vez a penosa impressão dos que se encontram no limiar de nova experiência terrestre. Limiar de nova experiência terrestre. Quer dizer, está vindo aí uma experiência, uma nova reencarnação, né? E Segismundo, ele sente medo dessa nova experiência, dessa nova reencarnação. Aí ele vai confessar para André Luiz. Já tive mais animado, disse-me ele triste. Então, observe as palavras. Extenuado, abatido, em grande prostração, triste. Entretanto, agora, falece-me a energia. A energia dele é como se estivesse morta, né? Falece-me a energia. Sinto-me fraco, incapacitado. Enquanto lutava por obter a transformação do meu futuro pai, que é Adelino, experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. Então, por que este medo? Por que este medo que se apodera da alma de Segismundo? Por que ele tem tanto receio? Que fé é essa que ele tem? Que fé é essa que ele tem? Uma fé que não é uma que não é uma fé, não é uma fé firme, é uma fé vacilante, né? Por que isso? Mas antes disso, eu trago aqui para vocês a questão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que fala sobre a reencarnação, né? O que é a reencarnação? É a volta da alma, o espírito, à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Está no capítulo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E, tocando no ponto novamente da fé, o que o Espiritismo entende por fé? O que é fé? A fé transporta montanhas, o poder da fé. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, eu tenho uma dificuldade de ler esse número, no capítulo 19. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. A fé, ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Mas a gente percebe que Segismundo, ele não tem essa absoluta segurança, ele tem medo. A fé dele é uma fé vacilante. Lógico que depois vai dizer o porquê, né, dessa fé vacilante. Aí Alexandre vai e fala, André, tenha calma, respondi, confortando. A sua oportunidade de redenção é a das melhores. Além disso, muitos companheiros segluam de perto, colaborando em seu êxito no porvir. O interlocutor sorriu, Segismundo sorriu, com dificuldade, e observou. Sim, reconheço.
Observe que a pontuação tem muitas reticências. Reticências significa hesitação. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância, bem sei. No entanto, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim, se cair outra vez. Dirigia-lhes exortações de coragem e bom ânimo, quando o meu orientador, Alexandre, dando por fim o exame da documentação, se aproximou de nós ambos e falou-lhe com afetuosa autoridade: Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Aqui, Alexandre, com toda afetuosidade, dá um puxão de orelha em Segismundo, né? Restaure a sua fé, regenere a esperança. Então, agora eu vou trazer o livro Pão Nosso, o capítulo Tua Fé, está na página 241. Teacher, quando quiser falar, abre o microfone. Tua Fé, o capítulo 113. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Está em Lucas 8,48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: a tua fé te salvou. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. Aí eu vou pular para o final. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. O que está acontecendo ali com a equipe espiritual que está ajudando o Segismundo, né? Contudo, nem o mestre, nem os companheiros, nem os amigos espirituais realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Né? Então, nesse momento, a gente percebe uma fé que vacila, né? De Segismundo. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. A gente percebe que Segismundo ele não está calmo, né? Ele está angustiado, ele está prostrado. A fé sincera, ela faculta a paciência, que sabe esperar. Porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Aí tem uma fala, eu trago também uma fala que está em Mateus, de Jesus, capítulo 17, 14 a 20. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Então, aqui, entendendo que as montanhas, né, está no sentido metafórico, né? As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, são os problemas, as resistências, a má vontade, né? Com que se depara da parte dos homens. Então, se a gente tiver a fé realmente de um grão de mostarda, a gente pode fazer muito. Então, nessa passagem de Segismundo, quando eu li, eu me questionei por que Segismundo tinha medo, se
o ambiente agora já era um ambiente propício, já estava assim, muita coisa a favor dele, né? Pois não, Guto? Ligue seu microfone. Ok. Pois não, Marcos. Marcos, acabou de falar isso. Então, vamos lá. Então, é isso mesmo, né, que vocês estão comentando a respeito desse primeiro pedaço do nosso encontro, né? A fé. E aí eu só lembro a todos que as obras são representações de pedaços da nossa vida. As obras são representações de pedaços de nossas experiências que nós passamos. Então, Segismundo é, na verdade... Vocês estão me ouvindo bem? Não sei se está travando a minha fala. Está travando a imagem, mas a fala está ótima. Tá. Então, Segismundo seria isso, seria essa representação, né? E vocês lembram que Segismundo, ele passou por uma dificuldade muito grande, porque ele teve um desgaste energético para poder ser perdoado, né? Se vocês observarem nos textos anteriores, mostra que Adelino, que perdoou, ele teve uma mudança conformacional da sua áurea, da água para o vinho. E Segismundo não consegue, né? Manter esse padrão vibracional. Por quê? Porque o perdão de Adelino é de Adelino. Ele teve o ato de perdoar. Então, o ato de perdoar confere a Segismundo a oportunidade de se modificar, mas não confere ele a modificação. A transformação íntima. A transformação, entendeu? Então, por isso que quando a gente tem a oportunidade de perdoar, quando a gente perdoa de coração, a gente se autotransforma, mas aquele que é perdoado ainda não se transforma. Ele tem a possibilidade de gerar recursos para uma autotransformação, com perdão. Entendi. Então, Segismundo representa isso. Ele teve um desgaste energético representando a nossa caminhada. Quantas vezes, né, a gente comete erros lá atrás e a gente vem lutando para poder obter o perdão, para que a gente tenha a possibilidade de mostrar que nós realmente somos pessoas melhores. Então, o fato de ser perdoado é positivo para quem perdoou. É uma porta para nós entrar, mas a gente só entra se a gente tiver energia. Então, Segismundo representa isso. Então, nesse momento, ele está com as energias baixas, né? As energias baixas. Ele empregou sua energia pedindo perdão, porque é isso, energeticamente, ele consome, né? Você pediu perdão, você tem que, né, entrar dentro de você, entrar em seu íntimo, né? Desculpa o pleonasmo. E é isso.
Mas quando o espírito está na erraticidade, igual o Guto falou, né, no mundo espiritual, esperando para reencarnar, isso é erraticidade. Quando o espírito está na erraticidade, ele consegue observar as suas mazelas internas, os seus erros. Então, nesse momento, ele é perdoado, abre uma porta de possibilidade de reparação e ele vê o grande caminho que ele tem que percorrer para se tornar uma pessoa melhor com essa oportunidade. Então, é importante isso. Né? É importante isso nessa passagem, entendeu? Porque mostra as oportunidades. Então, as oportunidades lhes são dadas. Então, a oportunidade, quando é perdida, é um problema a mais para a gente, né? Uhum. Então, ele está tendo essa oportunidade. Ele revê o seu mundo espiritual e vê o que ele cometeu. E aí ele se apercebe das dificuldades. É a nossa vida. Nós enfrentamos os problemas. Quando a gente se depara com todos aqueles problemas que nós temos para resolver, nós, né, nos desfalecemos espiritualmente. E aí vem Alexandre para reenergizar Segismundo, mostrando que a espiritualidade faz conosco diariamente, nos reenergizando segundo as nossas caídas. Então, Alexandre está lá, dando a reenergização para ele. Então, Segismundo, a gente não, né, é representativo nosso, né? Ele não tem pouca fé, não tem mais fé, ele está abalado espiritualmente. Está abalado e precisa realmente dessas reenergizações que nós necessitamos diariamente. E foi muito bem colocado pela Adriana essas duas leituras sobre a fé que ela fez, que ela trouxe para a gente. O espiritismo, eu até fiquei assim, que eu achava que fé era fé. Não tinha fé vacilante e fé, entendeu? Aí eu disse assim, como assim fé vacilante? Como pode ter fé vacilante, né? Mas tem lá na leitura do espiritismo a questão da fé vacilante. Depois a mesma coisa aqui dos novamente. níveis de amor, né? Dos níveis de amor. Ok. Então, posso dar continuidade? Pode continuar. Então, restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal. Agora eu passo a fala para Liana. Na verdade, diante de toda essa discussão que foi colocada agora, é a mesma questão que foi colocada também por Guto, do esquecimento, né, da perda de memória, que facilita para que caiamos em tentação. Depois que a gente vem para este mundo material, a gente vai perder essa memória, e o que nós encontramos aqui no plano terreno é algo que gera muita facilidade de irmos pela porta larga, né? Nessa imagem da porta estreita e da porta larga. Casa bem direitinho com o exórdio. O exórdio traz para a gente uma reflexão, por que dormis? E coloca que, quando nós estamos aqui, muitas vezes nós falamos do Cristo, nós seguimos, nós falamos a respeito da mensagem do Cristo, mas não é de coração. Nós estamos dormindo, metaforicamente. E a gente, neste sono, a gente deixa de perceber o real valor dos ensinamentos do Cristo e nos deixamos levar pelas tentações que a vida terrena oferece. Então, eu acho que isso justifica o medo de Segismundo, embora com toda aquela... tendo ao redor toda uma ajuda espiritual, a certeza de que está realmente amparado, inclusive dito acho que por Alexandre ou por André Luiz, poucos instantes antes dessa leitura, de que ele é como se fosse, digamos, não seria a palavra privilegiado, porque privilégio não acho uma palavra adequada para as nossas reflexões espíritas, mas que não são todos, pelas circunstâncias,
que a vida espiritual traz, considerando a cada um segundo a sua obra, que tenha essa oportunidade que ele está tendo, de tantos espíritos ao seu redor tentando garantir que ele realmente reencarne e consiga desenvolver um bom trabalho para o bem aqui na Terra. E aí, esse pensamento positivo é que vai ajudar, né? Se ele continuar com essas colocações de baixa vibração, ele não vai conseguir atingir o objetivo e atrapalha, de certa forma, os espíritos que estão ao seu redor. Então, continuando a leitura de Adriana, você terminou aí um santuário maternal, foi isso, Adriana? Exato, Liana. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para o seu próprio benefício. Então, essa confiança necessária que ele precisa ter na condição de espírito reencarnante, para que ele possa voltar com essa, não seria uma certeza, porque essa certeza ninguém pode ter, né? Quando a gente passa para o plano carnal novamente, essa perda de memória vem trazer essa situação do livre-arbítrio, que pode ser que entre por um caminho que não seja o caminho do bem, e aí cometa as falhas que ele tanto tem medo, né? O medo de não conseguir cumprir aquilo que está no acordo. Prosseguindo a leitura, dê trabalho à sua imaginação criadora, mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente um modelo adequado. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção, para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. Reforça aí a grande importância da força do pensamento, né? Da busca de uma força mental voltada exatamente para o lado positivo, acreditando que tudo vai dar certo, confiando no trabalho que está sendo feito. E isso aí é uma postura não só num momento desse de um espírito reencarnante, mas na nossa própria vida. É uma lição para a nossa própria vida em qualquer momento de desafio. Colocar realmente na nossa mente essa força de que tudo vai dar certo, que nós não estamos sozinhos, que ao nosso lado nós temos o nosso espírito protetor e tantos outros que ajudam, que nós não estamos por acaso, e assim a gente consegue fazer as transformações na nossa vida, e mesmo com o esquecimento do passado, a gente consiga ir por caminhos retos. Liana, Pois não, só Adriana. uma observação também do livro Pão Nosso. A gente até já trabalhamos em outros momentos, mas eu acho importante trazer, frisar novamente, né? A gente precisa ouvir isso. O capítulo 15, que fala de pensamentos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção, né? Então, a gente percebe aí a diferença, como bem falou, bem observou, Marco, na diferença do perdão que foi dado por Adelino, como ele se transformou, como ele era pesado, trazia nuvens pesadas, né? Energia negativa, e quando ele deu perdão, quando ele estendeu os braços para Segismundo, para aquela figura que parecia um fantasma na frente dele, como tudo aquilo foi para a terra, tudo caiu em terra. E Segismundo, mesmo recebendo o perdão que tanto ele lutou, que tanto ele fez por onde conseguir, ele não conseguiu transformar os sentimentos dele, né?
Porque pensar é criar. Mesmo que ele não extenuasse, não falasse, mas ele cria na mente dele aquela imagem que ele não vai conseguir, porque ele tem medo, porque ele conhece, e como ele está na erraticidade, ele consegue ver, né, todo o planejamento, ele está acompanhando o planejamento reencarnatório, ele sabe que não vai ser fácil, que vai ser uma caminhada muito árdua, muito difícil, né? Então, mesmo e você modificar esse pensamento exige um cuidado muito grande, né? Um cuidado muito especial, você dominar as suas feras, dominar aquilo que você traz de mais negativo dentro de você, porque só você sabe o que você traz de negativo que foge ao caminho do bem dentro de você, né? E você ter esse domínio não é simples, não é fácil. Agora eu entendi, viu, Titi? Eu estava assim questionando, caramba, Sigismundo, como é que pode? Tanta ajuda e você com medo. Mas agora eu entendi realmente o sentido. Pois não, Marco? Então, é isso daí, né? A formatação do nosso estudo é exatamente assim, né? Então, vocês vão ler um fragmento da passagem, faz um embasamento teórico, conforme a doutrina espírita, as referências, e necessariamente é importante esse bate-papo nosso. Entendeu? É necessário, é importante a gente bater esse papo depois desse embasamento teórico, porque é esse o objetivo. Então, eu faço aqui de novo esse convite, né? Aproveite essa oportunidade de 1h15 que nós temos praticamente aí, para poder falar, porque esse aqui é um grande grupo terapêutico, né? Isso aqui é um grande grupo terapêutico, espiritual. E a terapia, ela só funciona quando você fala, quando você se expõe, quando você se abre, aproveita essa oportunidade. Falo para todos do grupo, né? Aproveita essa oportunidade. Os alcoólicos anônimos, eles surgiram, como que eles surgiu o AA? Lá nos Estados Unidos, 2 pessoas que tinham a dependência ao álcool observaram que quando eles se encontraram e começavam a conversar a respeito do vício um do outro, quando eles iam um para casa embora, eles se sentiam melhor. Foi através da experiência da conversa entre 2 dependentes químicos que surgiu a ideia do AA. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala, a gente libera as mágoas internas inconscientemente, as necessidades internas inconscientemente. Mesmo que a gente não fale sobre nossas necessidades, mas a gente conversar a respeito de necessidades, de carências que nós estamos estudando, nós estamos nos autotratando também. Então, eu quero frisar isso, a necessidade e a importância de vocês aproveitarem esse espaço para poder falar, né? Então, a Adriana e a Liana lançaram aqui as duas partes fundamentais, né? É a parte da ação do Sigismundo, e a Adriana e a Liana falaram sobre fé, confiança, e a Adriana acabou de ler um texto sobre pensamento, não foi isso, Adriana? Sobre o pensar. O pensamento cria, né? O pensamento cria. O que eu quero usar isso para a gente poder conversar? Porque o nosso encontro deve ser assim. Eu, às vezes, quando eu estou conduzindo isso, eu sinto essa dificuldade de vocês, porque a gente lança, a gente lê, a gente embasa e tem a dificuldade da conversa. Do feedback. Né? Do feedback, né? Às vezes, não fica claro. Às vezes você lê, você traz a passagem, tudo, mas não fica claro. Então, por meio da discussão, é que vem o esclarecimento. E mais, o que a gente fala nos textos, e sim, em base teórico, é para poder suscitar vocês a conversarem a respeito. É essa a finalidade.
a espiritualidade nos conduz aqui não é para a gente apenas ficar lendo fragmentos do texto, embasando segundo a doutrina espírita, mas para que isso gere em cada um a necessidade, a absorção disso, a necessidade de conversar, de colocar, de debater, para no final realmente vocês absorverem o melhor de tudo. Então eu quero só recapitular, pois não, Liana? É o Guto, pois não, Guto? Excelente, Guto. Então, Liana, só tomando... Pode tomar o tempo que você quiser, pode seguir. Só tomando o tempo da sua exposição. Ele é nosso, ele é nosso. O tempo é nosso. Eu queria só finalizar, né, com isso que vocês falaram sobre fé, confiança e o pensar no estabelecimento de conexões, de forças, de pensamento. Esses dias, como eu falei, e hoje, inclusive, fiz algumas reuniões hoje, que eu não poderia nem fazer, se forçar, mas fiz, falando em torno de 50 minutos. E quase todas as minhas reuniões eu falo, que eu estou tentando convencer as pessoas a ter um objetivo em comum em prol do bem do próximo. Então eu falo sempre, né? O que a gente... Uma das grandes forças para que a gente possa materializar o que a gente quer começa com duas coisas, com dois lados. O primeiro passo para a materialização de algo que a gente deseja é você ter vontade. O primeiro passo é a canalização de sua energia na vontade de realização a algo. Primeiro passo. Então, quando você tem vontade, você já tem um quê de 50% de possibilidade de materializar aquilo. Uma grande outra quantidade energética para materializar isso, além da vontade, é que quando essa vontade é direcionada para o bem do próximo e não para o seu bem, né? E aí você tem que ter certeza dos seus objetivos, você tem que estar convicto disso, porque senão na primeira dificuldade, isso para tudo na nossa vida, na primeira dificuldade você desiste. E eu falei isso até há pouco, que eu tive uma reunião com um rapaz lá de São Miguel da Cachoeira, que trabalha na comunidade indígena, na saúde indígena. Falei assim, você tem que ter essa convicção, porque senão, na primeira dificuldade, você abandona seus ideais. Falei também com o cara que é responsável pelo Instituto Federal da Amazônia de Educação lá. Então, para que a gente possa concretizar algo, é isso, você ter a vontade, e essa vontade ser fundamentada para o bem, não seu, do próximo, porque aí a gente começa a canalizar energias, aí eu não podia falar energias espirituais, né? Nessas reuniões. Eu falei assim, a gente começa a canalizar energias de onde a gente não consegue entender a princípio de onde vem, né? Então foi a base das minhas reuniões exatamente isso que vocês estão falando. Fé, confiança e o pensamento materializando aí depois a vontade, né? Juntando esses três. Então, vejo que isso que Alexandre está tentando mostrar para Sergismundo, nesse momento que ele está desfalecido energeticamente, né? É esse input para nós. Tenha fé, a confiança em você e a vontade que você já está no grande passo, porque nós vamos te ajudar, né?
Então, são essas observações, Liana, que eu queria comentar nesse momento. Obrigada aí pelas suas palavras tão esclarecedoras, né? Realmente, o que você colocou em relação aos alcoólicos anônimos, eu já tive a oportunidade de participar de uma reunião, problema sobre em relação ao alcoolismo na minha família, e uma das coisas que eu achei bastante interessante é que no momento em que é aberto o diálogo e que eles têm a confiança um no outro e que precisam dar os depoimentos de tudo que viveram por causa do alcoolismo, isso provoca um resultado maravilhoso, mexe com a emoção. Então, todos, não só, mas as familiares que estão presentes, acabam, às vezes, chorando emocionalmente, acabam se abraçando, acabam reconhecendo a importância de estarem juntos, né? De uma modificação dessa vontade. E nem sempre é preciso falar, até eles colocam isso, que nós não devemos falar em religião A ou B, né? Isso aí é bem colocado. Mas falar na necessidade de que se quer uma transformação, de que se tenha vontade e que se tenha essa ajuda dentro de si e no próximo, que a sua vida vai beneficiar a si próprio e ao outro. Então, realmente uma situação maravilhosa, espiritual, muito embora não direcionada a nenhuma religião, mas buscando as lições de Cristo como foco, mesmo que se não fale no Cristo, mas se fala no amor, na vontade de se transformar, no caminho do bem, em se deixar de sair por aquela vida, né, que não é reta. E outro detalhe aqui que eu gostaria de acrescentar, quando se falou aí desse nosso estudo, partindo de uma leitura base, como é que nós fazemos aqui do Missionário da Luz e tantas outras obras que ainda virão, que já passaram e que ainda virão, mas a importância dessa conexão com outros textos, né? Buscando essas referências para que possamos entender o cerne da questão. A Adriana trouxe um texto que falava sobre pensamento criador, né? E aqui as palavras de Alexandre foram essas: dê trabalho à sua imaginação criadora. O que é imaginação? É o pensamento. Então, vejam a conexão dos textos, né? Que quando a gente traz para fazer essa reflexão. E, em seguida, é colocada a importância da sua ação, mesmo com com toda aquela ajuda ao redor dele, é colocado com muita firmeza. Lembre-se de que seu trabalho individual será muito importante. Então, não adiantaria, se não tivesse a vontade, não adiantaria nenhuma ajuda dos irmãos espirituais, se não houvesse a vontade de transformação, a vontade de enfrentar o desafio e acreditar que vai existir uma mudança, que vai haver um resultado positivo. O parágrafo termina exatamente com uma frase maravilhosa: levante o padrão de suas forças morais. É o recado de Alexandre. Seguindo o texto, nós temos: Segismundo ouviu, respeitoso, a advertência. Reconheci, agora André Luiz, né? Reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Segismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por alijar a carga de preocupações inúteis. Então, olha a importância que nós devemos dar nesses diálogos com os nossos irmãos, né, sobre a necessidade de se elevar o padrão moral diante de qualquer circunstância na vida. É exatamente esse diálogo que a gente vê aqui, quando o Segismundo se coloca com um pensamento inferior, não acreditando nessa mudança, com medo, principalmente o medo de fracassar, mas as palavras de Alexandre fazem com que ele transforme essa vibração e possa ter, a partir daí, uma condição maior de atuar, dando dele mesmo a possibilidade dessa mudança acontecer com a ajuda de outros.
Liana, me chamou agora a atenção, né? Alijar a carga de preocupações inúteis. Quantas energias, quanta carga de energia nós gastamos durante o dia com preocupações inúteis, né? Quanta energia desperdiçada com pensamentos que não vão nos favorecer em absolutamente nada. A gente precisa ter esse poder de transformar. Eu costumo falar que deixar cair o padrão vibracional é muito rápido, muito fácil, mas voltar é um pouco mais difícil, né? Mas quando a gente tem a consciência, a gente sabe que isso é possível acontecer, né? Mudar essa chave, né? Para não gastar a nossa energia com essas preocupações inúteis, que não vai somar nada, principalmente na vida do outro, né? Zé Pinto. Quer falar, doutor? Marco, pode falar, Marco. Ô, Guto, você quer falar? Porque você estava com a mão levantada, né? Vamos fazer as expressões. Pois é. Só um comentário também rapidamente, só para a gente ilustrar o que está acontecendo nessa conversa de Alexandre com o nosso querido Segismundo, né? Isso é feedback, né? Vou usar o que eu estou estudando, estou fazendo uma pós-administração hospitalar, e a primeira disciplina foi gestão de pessoas. E dentro dessa disciplina, a gente estudou feedbacks, a importância de se dar feedbacks. O que é feedback? É o retorno que você dá para a pessoa que está fazendo alguma coisa ou que fez algo. Existem 3 tipos de feedback. O feedback de retorno, como eu falei, o feedback de instrução e o feedback avaliativo. O que é isso? Retorno é o seguinte, a pessoa faz alguma coisa, você... que legal que você fez isso. Isso é um feedback. É importante para as pessoas ouvirem isso. O feedback de instrução, instrutivo, é o que é? É quando a pessoa está fazendo ou fez alguma coisa, você usa aquilo que ela fez para poder ensinar algo para essa pessoa. De repente, para ela melhorar uma ação que ela cometeu, de repente, para uma possibilidade de refazimento de uma melhor forma daquilo que ela fez. Isso é um feedback instrutivo. E o feedback avaliativo é feedback de avaliação. A pessoa faz e você faz uma avaliaçãozinha com ela ali a respeito de uma ação que ela teve. Mas por que eu estou falando isso? Porque a ação do Alexandre com nosso querido Segismundo foi um feedback instrutivo. Né? Segismundo estava cometendo uma ação, Alexandre aproveitou esse enredo todo que ele fez da solicitação do perdão, né? Que ele solicitou o perdão para Adelino. Teve um abaixamento energético, gerou uma situação e Alexandre deu um feedback para ele. Olha, meu irmão, você está assim, 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 devido a isso, mas vamos
né? Você tem agora uma possibilidade de se renovar energeticamente, se reequilibrar, tem várias missões te aguardando, nós estamos aqui para te ajudar. Então, são esses feedbacks importantes que muitas das vezes nós também deixamos de fazer, né? Deixamos de dar. Por exemplo, quantas vezes nós não fomos em um determinado serviço público ou sermos atendidos por alguém, fomos bem atendidos. E a gente não deu feedback na hora para a pessoa. Nossa, obrigado pelo seu bom atendimento, viu? Um atendimento exemplar, né? Quantas vezes a gente esquece disso? Ao passo que, né, a gente muitas das vezes faz o contrário. Quando a gente tem um mau atendimento, um mau serviço prestado, aí a gente reclama. Então, eu fiz essa oportunidade para a gente entender teoricamente, o que Alexandre está fazendo com o Sergismundo. Ok? Ok. Então, vamos prosseguir com a leitura, não é? Mais alguém quer fazer alguma colocação? Eu vou acrescentar também como exemplo esse exercício diário ao qual o Guto se referiu, para que a gente possa elevar o nosso padrão vibratório, né? A Adriana, no nosso último encontro, estava numa situação muito difícil de perda, né? E quando ela me comunicou que não teria condições, provavelmente, de participar do estudo, se eu poderia conduzir, eu compreendi perfeitamente a situação dela, lógico, mas de uma forma que eu colocaria assim, muito, muito conectada com o que nós estamos trabalhando aqui, ela conseguiu perceber que, vindo para nós, participando desse encontro, essas energias que estão entre nós aqui poderiam fortalecê-la, muito mais do que se ela ficasse em casa, pensando na perda do animalzinho, sofrendo, se alimentando daquele pensamento negativo, né? Mas compreender que é preciso seguir em frente, que é preciso buscar essas energias. E ela veio e se sentiu, no final de tudo, muito satisfeita com a situação da discussão, né? E, claro, isso não diminuiu a dor, mas contribuiu para essa elevação do padrão vibratório e da necessidade de continuarmos nessa luta diária, sempre elevando, trazendo as coisas positivas e dando ênfase no nosso dia a dia a essas coisas. Vamos seguir, então, com a leitura, não é? Marco levantou a mão. Marco, pode falar, Marco. O tempo é nosso. Eu acho que eu estou usando da espiritualidade chamada zombeteiros, né, para poder atrapalhar a reunião. Vamos lá. Eu queria tecer um comentário a respeito disso, né, dessa situação da Adriana, que ela passou com o animalzinho dela, que muitos de nós passamos e vamos passar, né? Vamos passar. É a inexorabilidade da vida, de estar vivo, né? É isso daí. Né? Mas o que eu quero comentar? Sobre inteligência emocional, né? Há poucos anos atrás, algumas décadas atrás, o conceito de inteligência e de emoção era dados distintamente. Acreditava-se que inteligência estava localizada em uma determinada seção cerebral e emoção em outra seção. Tanto é que os antigos, né, relatam a inteligência com o cérebro e a emoção com o coração, dois polos distantes, né? Então, com os estudos aperfeiçoados de hoje, na área do cérebro, os estudiosos chegaram ao conceito de inteligência emocional, porque inteligência e emoção não são desvinculados, elas são unidas e inerentes uma com a outra. Então, o que é inteligência emocional?
Não é você deixar de ter as emoções. Inteligência emocional é você ter as emoções, gerenciar essas emoções de forma que elas sejam produtivas para você. Isso que é inteligência emocional. É nós não abandonarmos as nossas emoções, ou ocultarmos as nossas emoções, ou guardá-las em uma caixinha e fechar um cadeado nas nossas emoções, e não, você fica aí, eu não vou te usar. Não. Hoje, a gente entende que inteligência emocional é isso, as emoções são necessárias e são fontes produtoras energéticas de mudanças comportamentais, de reestruturação comportamental, desde que nós entendamos que nós possamos utilizá-las em prol de nós mesmos. Isso é o conceito de inteligência emocional. Então, isso que a Adriana fez e representou é inteligência emocional. Ela estava imersa em uma dor, é uma emoção, né? A dor é uma das emoções primárias, né? A dor. Então, ela utilizou essa dor para transformar o estudo em algo produtivo, e foi produtivo, tenho certeza, para todos que participaram, e, na verdade, retorna para quem emite, tá? Só para simbolizar isso daí. Continuemos, então, a leitura. Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, não hesitei em dirigir-lhe nova consulta. Existem, então, perguntei sob forte interesse, aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam? Certamente, respondeu ele solícito. Assim também como desencarnam diariamente na crosta milhares de pessoas, sem a menor noção do ato que experimentam. Uma informação muito importante, né? Ele traz aqui uma comparação da morte e do retorno. A morte, ao desencarnar, nós passamos realmente, muitas vezes de forma inconsciente, dependendo da situação que leva ao desencarne, da mesma forma que acontece na reencarnação, em algumas circunstâncias, não em todas, né, certamente, em que não há consciência nenhuma dessa necessidade. E ele vai esclarecer em seguida. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. Do mesmo modo aqui, a maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais, que lhe organizam novas tarefas redentoras, e quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. É interessante essa situação, porque nós estamos fazendo um estudo através do livro Missionários da Luz, e às vezes a gente pode imaginar que essa forma de reencarnação, passando por todo esse processo, com essa descrição que nós temos aqui, acontecesse de uma forma universal. E não é, né? O que é colocado aqui, nós temos uma situação especial com Segismundo, mas temos outras situações em que não se dá, por alguma razão, essa assistência na mesma proporção que ele está recebendo, né? E muitas vezes acontece de uma forma tão inconsciente, como também há momentos de desencarne em que se tem toda a consciência do que está acontecendo, com os espíritos que são educados, que nós poderemos entender, aqueles que conhecem, principalmente a doutrina espírita, que nos revela como acontece no mundo espiritual, como é todo o processo de intercâmbio, de desencarnar, de reencarnar. Então, esse conhecimento, quando nós conseguimos adquirir, deve tornar bem fácil essa aceitação no momento desse desencarne e ajudar nesse processo, né? Para se ter essa consciência
que vem trazer, de certa forma, mais positividade para entendermos esse processo. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. E aí eu já passo para a Adriana, não é? Para que a gente possa compreender esse trabalho, como ele ocorre, inclusive com os amigos que têm essa função de trazer essa ajuda no momento da reencarnação. Eu trago a questão 262, letra A, não sei se é assim que fala, onde está, no capítulo 6, da vida espírita. Escolha das provas. Pergunta é: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade? Ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Aí a resposta, só para complementar a fala de Liana, né, que tem as duas formas. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, tem, como o caso de Segismundo, uma preparação pela equipe espiritual, a escolha das provas, mas também, dependendo da evolução de cada um, também pode ser imposta, né? Depende da evolução de cada espírito. Marco, a gente pode parar aqui, que já são 9h07, no 13.27. Você quer falar mais alguma coisa? Vocês determinam. Falta terminar o parágrafo, não é, Adriana? Para chegar no 13, então termina, Eliana, com a sua voz linda. Termina. Oh. A sua não é... Você é tão linda quanto a minha ou mais, não é, Adriana? Estamos juntas. Vamos lá. São inúmeros os que regressam à crosta nestas condições, reconduzidos por autoridades superiores da nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. Só lembrando, né, que a reencarnação, ela não erra de endereço. Estamos com as pessoas certas, no grupo certo, para ajustar as arestas, né? Para o melhoramento espiritual de cada um, a evolução de cada um. Então, assim, se alguém tiver mais alguma coisa para comentar, fique à vontade. Certo, vou ler. Tá bom, obrigada. Então, gente, eu acho que nós podemos... O Marco vai falar, depois já fala de Marco, a gente pode encerrar. Vocês acham, né, que sou ele que era os alunos mais cedo hoje, né? Não é isso? Eu não esqueço quando eu dava aula na faculdade, e tinha uma aula que era de 7h30 até as 10h da noite, né? Direto. Mas a prece não faz parte da aula, não? Faz parte. Mas eu estou aproveitando aqui para poder falar, porque bom, a gente, assim, quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente usa os minutos. Eu acho que eu vou deixar disponível aí 30 segundos para aparecer o final. Ok. Então, eu só queria lembrar o seguinte, o texto de hoje do Exórdio,
é porque dormis, não é? Uhum. O texto de hoje do Exódio Porque é dormis. porque Porque dormis. dormis. E aí eu quero usar esse texto do Exódio, porque dormis, mostrando, né? O Exódio mostra o que a gente, naquela passagem que a gente muitas vezes comenta aqui, né? Sobre os 3 discípulos mais próximos do Cristo, não é verdade? Quem que são mesmo os 3 discípulos mais próximos do Cristo? João, Pedro, Pedro. Quem é outro? André, André. Guardem a sigla. Sem nenhuma coisa partidária, pelo amor de Deus, é coincidência, agora que eu me toquei. PTJ. PTJ. Pedro, Tiago e João. João. Pedro, Tiago e João. São os 3 que subiram com Cristo no Monte Tábor. São os 3 que Cristo pediu para acompanhar e procurar em Jerusalém, antes da ceia, o homem com o jarro na cabeça. E foram os 3 mais próximos que acompanharam Cristo mais adiante no jardim do Getsemane, na última oração do Cristo. Né? Por que eu tô querendo? Porque falou, né, o texto, o Cristo perguntando a eles, que ele volta as 3 vezes e pega Pedro, Tiago e João dormindo quando ele pediu para eles. Oi? Eu falei dormindo, pegou dormindo. Isso, dormindo. E o que eu quero também lembrar? Quem acompanha The Chosen, o último episódio liberado, eu acredito que foi, porque eu vi esse final de semana, eu acho, mostra muito bem relatado isso, não é? Ele indo para o jardim do Getsemane com os discípulos, pega Pedro, Tiago e João, leva mais perto dele, fala assim, vocês ficam aqui em vigília, que eu preciso de orar. E ele volta 3 vezes, né? Na primeira vez, e é interessante porque quem viu, eu convido a rever novamente, porque é muito bem feito esse episódio. E mostra exatamente Pedro, Tiago e João dormindo juntinho lá para vocês guardarem quem foram os 3 mais próximos do Cristo. Né? Pega os 3 eles ficam até bonitinhos dormindo um do lado do outro lá 3 vezes. É muito interessante. Lógico, do ponto de vista do autor, né? Ele dá um simbolismo a isso. Então, o exórdio de hoje, Porque Dormis, é retratando essa passagem do Cristo e lembrando para nós, né? Permaneçamos em vigília, observando sempre a nós e a tudo que nos cerca, nas situações que nos chegam, para que nos possibilita o auto-melhoramento, porque é para isso que a gente está vivo, para que a gente se auto-melhore. Então, inteligência emocional é também isso, pegar as nossas dores, as nossas emoções, para nós nos auto-melhorarmos. Então, aí falta no meu cronômetro aqui, em torno de 2 minutos, que aí eu paro minha fala, abro para ver se alguém quer falar mais alguma coisa, ou se não, convidar quem quiser fazer a prece de finalização. Eu escutei Márcio. Você está escutando bem, hein? Então devemos, né, todos os nossos pensamentos a Deus, convidando o Mestre Jesus, já que ele prometera, quando estivermos reunidos em seu nome, ele ali se faria presente. Entendo que também através de prepostos dele, né, apesar da sua onipresença, porque muitos estão a orar no mundo no mesmo momento, né? E lembrar sempre desses ensinamentos, como é o do estudo de hoje, a respeito dos momentos de insegurança que temos
diante de algum propósito. É o que aconteceu com o companheiro, né, o Segismundo, e que há alguma razão na sua preocupação, porque nós temos como um exemplo assim negativo no A Caminho da Luz sobre o nosso irmão, né, e companheiro à época de Napoleão Bonaparte. Então, todos os desafios que iremos deparar com um futuro retorno espiritual à Terra ou ao outro planeta para a encarnação, por mais que estejamos preparados, levando em condição a nossa evolução, é preciso ter, antes de tudo, fé. Aquela fé inabalável a que Kardec se referiu, que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua página de rosto, porque temos que refletir muito, que não podemos só apenas colocar de boca para fora a expressão "eu tenho fé". É preferível até que não falemos nada a respeito, mas que coloquemos em nossas práticas do dia a dia, principalmente perante ao próximo, todo aquele conhecimento que nos leva a lembrar sempre dos nossos irmãos em primeiro lugar. Não está lá no resumo a que Jesus fizera dos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Essa é a grande meta nossa. E tais estudos, com os esclarecimentos, as complementações, nos possibilita uma espécie de fortalecimento para que possamos praticar ou colocar em prática esse amor ao próximo. Muita paz para todos, uma boa noite. Boa Obrigada, noite. Márcia. Beijo. Liana, me dê aí só o início do próximo parágrafo, da próxima leitura. O início é o seguinte: a explicação não podia ser mais lógica. Tá. Ok, obrigada. Então, até a próxima Até a quarta-feira. próxima. Beijos. Tchau. Boa noite, moçada. Obrigado pela participação de todos.